Bom, Capso, e nós vamos falar sobre o pessoal aqui da UOL que descobriu que CLT virou ofensa, virou chamar alguém de pobre, chamar de CLT, que as crianças fazem brincadeiras entre elas, execrando a CLT, que ninguém quer ser CLT. Meu amigo, que coisa bacana, quem diria que um dia eu ia viver para ver isso, né? Porque eu aqui no meu canal, há anos que eu defendo que a CLT é a maior porcaria que existe no mundo, que esse negócio tinha que ter sido extinto lá na época do Getúlio Vargas ainda. Isso ter sobrevivido esse tempo todo aqui no Brasil é um desserviço à sociedade brasileira. É óbvio que a CLT não ajuda em nada o trabalhador. E a maior prova disso é que as crianças estão certas. CLT é coisa de pobre. Qualquer um que tem um empreguinho um pouquinho melhor prefere ganhar PJ para pagar menos imposto de renda. Então, sim, CLT é uma merda, não serve para nada, não te dá garantia nenhuma, não tem nenhum direito na CLT, só imposto. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, é o que eu falo para vocês, estamos caminhando para o libertarianismo. As pessoas intuitivamente percebem que o caminho é esse, o caminho é se afastar do Estado, o caminho é se afastar de estruturas hierárquicas. Essa notícia foi sugerida por Peter, Teste o Modo Noturno, anarcossocialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês. Eu há anos critico a CLT aqui no meu canal, sempre falei mal disso, sempre falei que é uma besteira esse negócio de CLT. É óbvio que não dá direito nenhum. Quando você coloca uma lei em qualquer relação voluntária, qualquer lei que regulamenta qualquer relação voluntária, o custo dessa lei vai ser pago pela parte mais fraca. Gente, é só parar para pensar. Quando uma relação é voluntária, a relação só acontece se as duas partes quiserem. Concorda comigo? É uma relação voluntária. Então ninguém trabalha para outra pessoa se não quiser trabalhar para outra pessoa. Você não aceita o emprego. Ninguém contrata outra pessoa se não quiser contratar outra pessoa. Você simplesmente não oferece a vaga, não contrata a pessoa. A relação de trabalho é uma relação voluntária, ela só acontece quando as duas partes aceitam ela. Aí você bota uma regulamentação nessa transação, nessa relação voluntária, né? E pode até ser com uma boa intenção, né? Não pode pagar menos do que tanto, tem que exigir não sei o que lá. Até a intenção pode ser boa no final das contas. Mas lembra, toda lei tem um custo, né? Evidentemente, quando você limita a forma dessa relação, você está impondo um custo, né? Você está impondo dois custos. Você está impondo um custo, primeiro, da lei ser obedecida, porque isso vai exigir que a empresa arque com determinadas limitações e coisa e tal. E segundo, você está incluindo o custo da insegurança jurídica, porque uma vez que há uma lei agora, alguém pode questionar esse cumprimento dessa lei na justiça trabalhista, e isso pode implicar em mais custo para a empresa. Então você coloca dois custos quando você cria qualquer regra trabalhista. Cada uma das regrinhas trabalhistas que tem lá na CLT cria esses dois custos. E aí, o que acontece com esses custos? Quem é que paga esses custos? Não é o governo. O governo só botou a lei ali, meu amigo, ele não faz nada. Quem é que vai pagar esses custos? Você pode falar assim, mas é o patrão que paga, então não tem problema, o patrão vai pagar o custo, né? Só que na prática não é assim que acontece. O patrão pode até pagar num primeiro momento, porque ele não pode baixar o preço do salário do empregado, não pode baixar o salário do empregado, então ele não quer demitir o empregado para parar a empresa, então ele acaba arcando com esse prejuízo. Mas naturalmente a coisa tende a equilibrar da seguinte forma, com o empregado pagando esse custo. Por quê? Porque, de novo, é uma relação voluntária, as pessoas só fecham essa relação se for bom para os dois lados. O patrão não quer pagar esse custo, então ele vai empurrar isso para o empregado. A tendência é sempre essa. É por isso que no Brasil os salários são tão baixos, porque quando alguém contrata alguém no Brasil, você tem que fazer a conta do overhead, aquele custo enorme que é a CLT, um monte de imposto da CLT, um monte de custo, o risco do empregado entrar na justiça contra você depois, tudo isso é colocado nesse custo, então o salário que é pago para um funcionário tem que ser muito baixo para compensar esses custos todos da CLT. Ou seja, a CLT não tem direito nenhum, a CLT só atrapalha os funcionários, não ajuda em nada. Por mais que seja uma boa intenção, não, porque eu acho feio quando o empregador não dá férias para o empregado, eu acho que tem que ter férias para o empregado, não sei o que lá. O problema é que quando você cria essa regra, você inclui esse custo e essas férias acabam sendo pagas pelo próprio empregado. Ou seja, você não ajudou em nada, né? Você podia ter deixado para eles negociarem lá, de repente o empregado pode preferir não ter férias e vender as férias e coisa e tal, mas é proibido, não pode, tem que fazer férias e não sei o que lá, por quê? Porque você quer, né? Porque o empregado não necessariamente quer. Eu, por exemplo, já me vi várias vezes em situação de querer vender minhas férias, porque eu não ia ter condições de tirar férias mesmo, e não pode, regra da CLT, não pode vender férias, e não sei o que lá. Olha o absurdo que é isso.
Ou seja, uma merda completa CLT no final das contas, né? Enfim, e o que acontece com esse troço? Eu sempre demonizei a CLT, sempre falei que é um lixo e coisa e tal. Você acha que fui eu que convenci as crianças a dizerem que a CLT não presta? É lógico que não, cara. É evidente que não. Criança nem assiste meu canal, você assiste a uma ou outra. O problema é que as pessoas percebem o que eu estou falando agora que você tem informação descentralizada e distribuída. As pessoas trocam ideias sobre isso, percebem o absurdo que é isso. Percebem a coisa mais óbvia que é isso. Eu falei para vocês. Por que CLT é bom, é direito, e quem ganha mais então não quer a CLT? Todo mundo sai da CLT. Pode ver. O carguinho do cara já é chefe de seção, está um pouquinho abaixo do nível 0 da empresa, ele já prefere PJ do que CLT, porque ele paga menos imposto, porque tem muito mais vantagem, consegue negociar um salário melhor, é muito mais flexível em termos de negociar com o patrão o que vai fazer, o que não vai fazer. É melhor em tudo, não tem nada que seja pior você fazer PJ, né? PJ é melhor em tudo. E daí, ou seja, o pessoal tá falando aqui, ó, desejado por muitos, o emprego CLT, desejado por muitos, vírgula, por muitos velhos que ainda estão com a ilusão de que CLT é uma coisa boa. A famosa carteira assinada virou sinônimo de ofensa entre crianças e adolescentes. Para alguns deles, ter um emprego de carteira assinada é o mesmo que não ter sucesso. Você jura, cara? É sério. Quantas pessoas CLT você conhece que têm sucesso na vida? Fala a verdade, né? Eu sempre falo isso. Olha só, eu não sou contra você trabalhar de CLT, não. Eu acho que você deve encarar um emprego formal, esse emprego CLT, como uma etapa da sua vida. Quando você começa a trabalhar, você não tem experiência ainda para fazer negócio, para gerir um negócio, para ter a sua loja ou sua atividade econômica. Então, é bom durante um período da sua vida você trabalhar como CLT. Vai receber uma merda, ou CLT ou PJ, tá? Mas você vai receber pouco, vai ser empregado de alguém, coisa e tal. O objetivo dessa fase da sua vida é aprender. Aprender a trabalhar naquela área, né? Procure um emprego na área que um dia você quer abrir a sua empresa nessa área. Se você quer ter sucesso na vida, você vai ter que abrir uma empresa, amigo. Esquece esse negócio de ter sucesso na vida sendo CLT ou sendo empregado de alguém. É impossível isso, né? Aqui, ó. Em janeiro, a influenciadora brasileira Fabiana Sobrinho compartilhou um vídeo no TikTok expondo conversas que teve com a filha de 12 anos. Ela contou que observou a menina falando sobre o tema de forma negativa e outros jovens também. A Fabiana pede para a menina explicar por que ela tem medo da CLT quando começar a trabalhar. Andar de ônibus todo dia, muita gente, chefe, pessoas mandando e coisa e tal. Estrutura hierárquica. As pessoas percebem intuitivamente que a estrutura hierárquica está ficando ineficiente hoje em dia. Aqui, ó. Vou bem falar do que ela falou para mim, porque é pensamento de alguns jovens. Eles acham que ser CLT é coisa de pobre, mas é a maior realidade do mundo, meu amigo. Ah, tem algumas pessoas que ganham bem e são CLT? Tem, umas 3 ou 4 pessoas. Se contar nos dedos, tem umas 3 ou 4 pessoas. Pode ser que chegue a 5. No final das contas, só pobre que recebe CLT, porque CLT é uma bomba. Ninguém quer isso. A pessoa que começa a subir na carreira percebe logo que CLT é um lixo e quer trocar para PJ, quer sair desse negócio de PJ, quer sair desse negócio de CLT. Ou seja, sim, CLT é coisa de pobre, exatamente, né? E é o mundo que a gente está vivendo agora. É o mundo em que todo mundo é a sua própria empresa. É o mundo descentralizado e distribuído. Você, mesmo quando você é empregado de alguém, mesmo quando você está trabalhando como CLT, você deve encarar o seu trabalho como uma empresa. Você está fazendo um trabalho, está vendendo o seu trabalho para aquela pessoa, recebendo um pagamento fixo mensal ali combinado, mas você não deixa de ser uma empresa, um empresário particular. Você está vendendo o serviço que você faz para aquela sua empresa, né? E aqui o pessoal está apavorado. Como podem? Eu achei que era meme, que as pessoas estavam usando CLT como ofensa, mas hoje na escola eu vi que as pessoas amedrontando outros, falando que se ela não calasse a boca ia virar CLT. Que maneiro, cara, que legal. É o que eu falo pra você, meu amigo. O futuro é esse. O pessoal não tá parado no tempo, tá achando que as pessoas esperam que o governo proteja elas. Esse tempo passou, as pessoas já perceberam que o governo é uma entidade mafiosa que só faz mal à sociedade. Não tem nada de bom, nada, zero coisas boas no governo, né? Aí, essa é a notícia, né? O pessoal falando aqui, para ser pobre, estude, faça uma boa faculdade, encontre algum emprego. Agora, para ser rico, faça totalmente ao contrário, dizia uma das crianças, né? O que não deixa de ser uma coisa verdadeira, realmente, né? Esse negócio de estudar para ter CLT, para ter um bom emprego, é uma besteira, realmente. Eu acho que você deve estudar, tá? Eu acho que você deve estudar, porque se você achar que vai ter sucesso como empresário sem estudar,
você está errado, tá? Requer muito estudo mesmo, mas você tem que estudar para ser empresário. Você pode até ser empregado durante um período, como eu falei, eu recomendo que você seja empregado durante um período para entender como é que funciona a empresa, como é que funciona a área que você quer trabalhar, mas sempre faça isso já pensando em como que você vai abrir a sua empresa, como você vai fazer aquela coisa no futuro, né? Enfim, aqui, ó, esses coaches mirim também aparecem criticando a CLT, o que dá impulso a essa coisa esse discurso, né? As mensagens passadas aos jovens são contrárias à perspectiva de longo prazo e podem afetar o presente delas. Estão todos chateados porque o pessoal não gosta de CLT e coisa e tal. Aqui, ó, mesmo com o surgimento de novas formas de contratação, como trabalho autônomo e MEI, a CLT continua sendo indispensável para milhões de brasileiros. Porra, puta que pariu, que a CLT é custo. CLT não tem uma única vantagem para um único trabalhador no Brasil. É só ferra o trabalhador, só sacaneia o trabalhador. É uma propaganda de político mal feita, né? Enfim, e o pessoal que está aqui é preocupadíssimo com isso, né? Aqui, olha só essa outra reportagem aqui do Matheus Leitão, aqui a coluna do Matheus Leitão, perguntando aqui, por que os jovens se afastam do PT e se aproximam da extrema-direita? Porque você sabe, não existe direita, né? É extrema-direita, extrema, o pessoal nazista, fascista, motorista, taxista, não sei o que lá. Tá aqui, ó. O presidente interino do PT, o Humberto Costa, admite que a população jovem, segmento historicamente ligado ao PT, tem sido atraído pelo discurso da extrema-direita. Não é o discurso da direita, não, é da extrema-direita, né? Aqui, ó, o discurso da extrema-direita, inadequadamente, procura se colocar como discurso de rebeldia. Não, peraí, porque inadequadamente tem regra para você ser rebelde, né? Não, para você ser rebelde, você tem que fazer desse jeito certinho aqui, ó. Tem que preencher o formulário em 3 vias, sou rebelde, né? Assinar, carimbar, ir no cartório. Ah, porra, que maneira inadequadamente? É rebeldia mesmo, porra, a esquerda tá há 20 anos no poder. E quer dizer que eles são os rebeldes, eles que são contra o sistema, meu amigo? Vocês são o sistema, cara. Não tem como enganar isso aí. Não adianta vocês tentarem pegar esse negócio. Não, porque esse pessoal são falsos rebeldes contra o sistema. Não, eles são a rebeldia contra o sistema. Você, Humberto Costa, você, Matheus Leitão, você, Miriam Leitão, vocês são o sistema hoje em dia. Se não perceberam ainda, cai na real, né? Óbvio que é, né? E isso não é só aqui no Brasil, exatamente, a esquerda no mundo inteiro está tendo esse problema. O Trump se elegeu com um discurso de enfrentamento ao sistema, do estímulo à rebeldia na sociedade, e não tem nenhum setor mais rebelde do que a juventude. Exatamente, esse é um ponto muito bom, mas tem um outro fator nessa história, porque ele fala aqui que nós estamos querendo ajudar o jovem, porque tem o pé de meia, o estímulo ao ensino integral e coisa e tal. Caraca, bicho. Nenhum jovem vai se atrair por isso. Por quê? Porque o jovem já percebeu que a ajuda do governo é morte. Governo não ajuda ninguém. Governo é uma instituição criminosa que rouba dinheiro da sociedade para enriquecer os próprios governantes. E que qualquer trocado que ela dá é sempre em troca de algo muito pior no final das contas. Esse é o problema desse pessoal. Eles não estão entendendo que essa ineficiência do Estado está transparecendo para todo mundo. As pessoas estão percebendo instintivamente. Porque é normal, você começa a perceber na sua vida, você olha para os exemplos que você tem, e quem está bem de vida é quem ignora o Estado. Quem está fudido de vida é o cara CLT que está trabalhando igual um condenado, pagando imposto de renda e um monte de merda lá para o Estado. É isso. As pessoas naturalmente começam a buscar o exemplo positivo, começam a buscar quem está dando certo. Elas percebem que o Estado vira um peso que não se justifica. E por que o Estado se tornou cada vez mais esse peso? Porque já nunca foi muito eficiente, mas no passado ainda tinha um motivo de existir. Eu já expliquei para vocês que no passado dava lucro você pagar impostos, porque você ganhava esse colchão de proteção social. Só que, à medida que você tem a informação descentralizada e distribuída, isso se tornou desnecessário. Você tem ferramentas melhores para tratar todos os problemas intrínsecos que o Estado trata, e no final das contas você pode fazer isso sem ele, e o Estado se tornou uma coisa cara que não serve para nada. E as pessoas estão percebendo isso. E quem apostar em interação com o Estado vai se fuder. Quem apostar em ficar à margem do Estado vai se dar bem com o tempo. É simples assim. É por isso que a juventude já está percebendo essa roubada aqui nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.